O que uma ferramenta de gerenciamento dos dispositivos móveis pode fazer? E aí uma ferramenta, neste princípio, a gente pode pensar em uma ferramenta de MDM. Então ele pode ter MDM, que é o Mobile Device Management, você gerenciar os dispositivos. Ele pode ter permissões de bloqueio de serviços. Exemplo, eu coloco um horário para que a pessoa consiga fazer ligações e receber ligações. Eu posso definir um horário para envio e recebimento de SMS. Uso de internet, eu posso definir um horário e fazer com que isso funcione ou não. Ou dizer, ele não vai usar a internet. Você consegue fazer isso, são os serviços. MMS, que é mensagem multimídia, você consegue bloquear também ou permitir. Então tudo que é serviço, a princípio, com a solução de gerenciamento móvel, você consegue fazer esse controle. Vou permitir ou vou bloquear. Outra função de uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis, que aí você já entra na sigla EMM, que é, se não me engano, Enterprise Mobility Management, que é você gerenciar os aplicativos, as aplicações. Eu vou instalar, eu vou atualizar, eu vou desatualizar e vou simplesmente tirar lá, excluir o aplicativo. Você pode fazer isso tudo com a solução de gerenciamento móvel. Então, você tem lá um tablet, um celular, qualquer equipamento que utilize o chip de telefonia, a princípio, até um IoT, você consegue um dispositivo de internet das coisas, você consegue fazer esse gerenciamento e fazer esse tipo de configuração. E, por exemplo, determinado horário é um conjunto de aplicações. Passou do horário comercial é outro conjunto, ou não tem mais nenhum aplicativo. Depende de como a empresa queira fazer essa configuração dos projetos. Isso eu já vi muita gente utilizando para não ter processo trabalhista. Imagina, sua empresa, você está lá como gestor de telecom e alguém do jurídico, do RH, financeiro, sei lá quem, pergunta, Kleber, ou você, eu estou tendo um monte aqui de processo trabalhista porque o pessoal está trabalhando fora do horário, mas eu não libero, não é para trabalhar, mas eles estão acessando e-mail, por exemplo, recebendo ligações, fazendo ligações, mexendo no WhatsApp, e eu estou tendo processo trabalhista por causa disso. E os funcionários atuais eu quero fazer com que eles não tenham essa função. Consigo? Consegue? Qual custo? Como é que eu vou fazer projeto? É outra história. Mas é possível. E não é muito caro fazer esse tipo de configuração e nem contratar um serviço para isso. Vai ser com certeza mais barato do que os processos judiciais que qualquer empresa está recebendo. Ou processo trabalhista, no meu entender, dá na mesma coisa. Então, é um exemplo. Outra coisa é, vou te dar um outro exemplo aqui. Pessoas que vivem dirigindo. Pode colocar, quando o equipamento estiver em deslocamento, muda a configuração. Quando ele estiver parado, a configuração é outra. Dá para fazer isso. Eu já vi soluções que fazem esse tipo de função. Então, veja que são essas possibilidades que existem. Monitoramento do hardware, ou seja, da parte física. Qual a quantidade de bateria, memória, se ele está quente, se está frio, qual é a temperatura, dentre outras coisas que você pode saber. Isso é a parte hardware. Hardware, se você não souber o que significa, é a parte física do equipamento. Eu não sei se ele consegue ver se a tela está trincada ou não, mas outras configurações você consegue saber. Por exemplo, essas que eu te passei. Horário de uso, como eu te passei. Em ambas as situações aqui de permissões ou gerenciamento de aplicativos, você consegue juntar a essas funções uma configuração de horário de utilização. E isso pode ser necessário para a organização. E outra das funções que existem é o rastreamento. Você pode fazer esse tipo de função, por exemplo, sem utilizar a internet móvel da empresa. Você consegue utilizar apenas o GPS. Ele faz esse tipo de monitoramento ou outras tecnologias que forem necessárias. Depende de cada projeto, de cada solução. Como é que ele faz isso? Mas isso aqui são algumas das alternativas que eu vejo mais utilizadas no mercado quando você pensa em uma ferramenta de dispositivos móveis. Uma outra que não podia deixar de existir, apagar dados. Você está remotamente, o telefone, sei lá, perdeu, roubo, furto, qualquer coisa. Existe o risco de alguém pegar aquelas informações ou fazer alguma coisa com o telefone, você apaga remotamente. Você não vai conseguir, lógico, se alguém desligou o celular, você não consegue mandar o comando. Mas o telefone ligado, você consegue fazer esse tipo de processo e
guardar as informações que estão lá, ou seja, apagar todos os dados.